Olá pessoal, tudo bem? Pastor Nilson do canal Hermenêutica Fiel. Vamos lá para mais um assunto aqui no nosso canal. A Bíblia não dá ênfase nos papas, mas está profetizado que no fim dos tempos, uma besta se emergirá da terra. E a esta besta, a Bíblia dá o nome de falso profeta, que segundo a geografia bíblica, segundo a geografia bíblica religiosa atual, ela sairá do Vaticano, que nesse caso, pessoal, será um papa. Ok? Então a Bíblia não dá ênfase nos papas, mas tem uma profecia de que haverá um falso profeta. Entende? Que nesse caso será um papa. Ok? Bora atualizar e interpretar Apocalipse 17, versículo 9 até o versículo 9. Ok? Vou usar método próprio, Pastor Nilson de Souza, ok? Vamos para lá, vamos para a Bíblia, né? O primeiro versículo. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, ok? Isso é uma linha do tempo de Roma como o 6º reino, indicando localização geográfica do Vaticano, de onde sairá a besta da terra. Ok? A profecia não dá ênfase nos papas de Roma, ok? Mas dá ênfase no último papa, ok? No último papa, pois esse último é quem será a segunda besta de Apocalipse, capítulo 17, versículo 11, que emergirá da terra. No capítulo 13 de Apocalipse tem uma primeira besta, que será o 8º rei, chamado de Anticristo. Portanto, pessoal, não é narrado na Bíblia por João, em Apocalipse 17, nem pelos profetas do Antigo Testamento, de que houve ou que haverá primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e 8º papas. Mas quando se formar os 10 chifres ou 10 reis na cabeça da besta, que é o anticristo, e que será o 8º rei do 8º reino, aí sim conheceremos o Papa, que será a besta da terra, de Apocalipse, capítulo 17, ou seja, capítulo 13, no versículo 11, ok? No entanto, sempre houve e haverá papas, sobre os quais a mulher está assentada. Vamos interpretar: a mulher está assentada. Isso fala da grande Babilônia no ápice de poder, embriagando as nações com as suas abominações. Ok? Vamos para o versículo 10, que diz assim: e são também
7 reis. 5 já caíram. Os que caíram são Egito, Assírio, Babilônico, Medo-Persa e Grego. O texto continua dizendo: e um existe. Esse que existe inclui otomano, tá? Mas falando isso, se refere nos dias de João até a queda do otomano e a queda de Roma, no caso, o sexto reino. Continua o texto dizendo: outro ainda não é vindo. Vou interpretar isso. Esse que ainda não é vindo é o sétimo reino, a sétima cabeça da besta. O texto continua dizendo: e quando vier, esse quando vier é início dos 3 anos e meio. Continua o texto: convém que dure um pouco de tempo. Esse um pouco de tempo se refere a 3 anos e meio. Vamos para o versículo 12, que diz: e os 10 chifres que viste são 10 reis. Isso significa 10 nações da ONU. Também os pés da estátua de Nabucodonosor. E quando formados, será então o sétimo reino, que é a sétima cabeça da besta. O texto continua dizendo, o versículo 12, que ainda não receberam o reino, ou seja, ainda era os dias de João, por isso não tinha recebido ainda poder, tá? O texto continua dizendo: mas receberão o poder como reis por uma hora. Vou interpretar isso para você. Olha, os 10 reis serão formados nos pés da estátua, mas sem poder mundial, ok? Mesmo já sendo o sétimo reino, aqui ainda não terá poder mundial esses 10 reis ou esses 10 chifres, ok? O texto continua dizendo, tá? Juntamente com a besta. O que é juntamente com a besta? Vamos lá. Os 10 reis receberão reconhecimento mundial junto com a besta anticristo durante 3 anos e meio. Mas a besta vai subjugar 3 reis, mas vai continuar governando junto com 10 reis. Subjugar não é que vai destruir 3, vai tirar o poder deles, mas vai continuar com 10 reis. Porém, Satanás persuadirá a besta anticristo para trair os 10 reis ou os 10 chifres para se declarar um Deus antes de terminar os 3 anos e meio. Ok? A besta do texto se refere, tá, ao 8º rei, que é o anticristo. Ok, pessoal? Bom, eu usei o método próprio pastor Nilson de Souza, mas também usei o método Pardês judaico, um método de ensino dos rabinos. Ok? Você gostou do vídeo? Então, dê o seu joinha, compartilha o vídeo. Caso não seja inscrito, se inscreva no canal Hermenêutica Fiel com o pastor Nilson de Souza. Ok? Um abraço. Baruch Hashem, bendito seja Deus.